Mara, ainda não aparece, sim, agora já estamos online, mas deixa eu fazer a solicitação aqui para você. De mandar a solicitação, pessoal, na área vai agora entrar e a gente vamos começar. Olá. Agora sim, tudo bem? Tá me bem? vendo? Sim, vamos só na área perguntar se o pessoal consegue ver a minha imagem e a sua. Isso, pessoal, porque eu tô acenda aí, vendo por bem. favor. Sim, eu também. Ah, que bom. Vamos O esperar pessoal o pessoal tá se falando manifestar. que tá aparecendo bem aí. Obrigado aos meus alunos que estão aí me prestigiando, né, a todos aí que, de certa forma, aí resolveram Olha, no sábado à noite. Renata assistindo a gente lá dos Estados Unidos. Renata era de Itaúna, agora tá assistindo a gente dos Estados Unidos. O Luan de BH, do Connect Zen. Obrigada aí pela participação. Camila, Kelly. Rose, Wagner, Jardel, né, a Lívia também, minha aluna. Lívia. O Marcelo me parece que da Nova Zelândia, que está assistindo. Isso, Marcelo o estudou André, comigo. Sim, a Tina, que é minha tia, a Fran, e o Caio, o Caio, mas já é lá de Divinópolis. Tia Valdete, Wagner também, alunos, sejam todos bem-vindos. A Mirella é psicóloga lá da Água Viva, grande parceira também, queria mandar um abraço para a Mirella. Marina, seja bem-vinda também, o João aparecendo. A Jéssica. Sim, sim. Então, vamos começar? Vamos sim. Seja bem-vinda, Fernanda. Fernanda é nossa Fernanda Teles, nossa colega de profissão. E Mirella também é nossa colega de profissão, né, Nara? Sim. Ela é psicóloga lá na Água Viva, grande parceira. Sim. E Marcelo disse que agora está na Irlanda. Então nós estamos sendo prestigiados aí pelo meu ex-aluno Marcelo na Irlanda. Também a Amanda. Sim, Amanda. Seja bem-vinda, Amanda, com o Daniel e a Isabela. Sejam todos bem-vindos, os meus amigos aí também. Mas, Nara, essa ideia, né, de conectando e desconectando, e isso foi fruto de uma conversa nossa hoje de manhã, né, assim, conectar e reconectar, né? Sim. O que você pensa desse momento em que, né, estamos aí em busca, né, muitos preenchendo esse espaço, né, do final de semana, que de repente ia para uma festa, para um aniversário, um casamento, e de repente, né, todo o nosso convívio social ele é cortado, né, abruptamente. A gente via na televisão achando que aquilo seria algo que ficaria na Europa ou na China e né, quando deu no final de semana do dia 20 de março, nós começamos, né, também a ter que fazer um isolamento, né? Sim. O que você pensa, né, desse conectar, desse final de semana, né, que nós colocamos justamente aí, em que, na verdade, as pessoas não se encontram no real, mas passam a, por exemplo, assistir uma live? Como que anda isso para você? O que você tem percebido a partir da sua clínica e até mesmo pessoalmente, né? Como que você tem vivido isso? Albert, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite da live. Estou muito feliz de estar aqui partilhando e compartilhando, né, nossas ideias. Primeiro, acho que antes da pandemia já havia uma crítica ou reflexão muito grande em termos dessas conexões e desconexões. Existia um grande diálogo onde as pessoas ficavam falando assim, a pessoa só fica na internet, fulano, meu marido ou meu filho só fica nas redes sociais e não quer interagir, não quer conversar e tudo mais. Agora a coisa mudou a figura. A partir da quarentena, onde nós temos que ficar, né, isolados em casa com a família, de repente o pessoal começou a ficar um pouco entediado, né, das redes sociais um pouco, e começou a se ver sem muito o que fazer. E essas lives, né, que estão ocorrendo muito nos finais de semana, lives de show, de cantores, de banda, tem vindo muito para trazer um pouco de entretenimento, né, de alegria e de um compartilhar diferente. Então, quando a gente pensou em conectar e desconectar,
é também pensando num equilíbrio entre um conectar saudável, conectar a coisas que simboliza para a gente alegria, felicidade, e desconectar também de coisas que geram para a gente ansiedade, estresse, né? Hoje em dia, todos os canais de comunicação que a gente vê fala muito do desconectar um pouco das informações, né? Porque tem trago muita ansiedade para as pessoas. E, ao mesmo tempo, todo mundo se conectando, né, para estar próximo, perto, virtualmente, daqueles que gostam, seja amigos, familiares, que não pode estar junto agora pessoalmente. Mara, na verdade, né, eu achei essa ideia fantástica dos artistas, né, de promoverem essas grandes lives, porque realmente nós estamos falando, né, de um vazio, né, de um tédio. E nesse momento, como você foi colocando, o grande desafio é equilibrar, né? Equilibrar esse volume de informações, né, que chegam nas redes sociais e aí esse conectar e esse desconectar, né, até que ponto você, né, não deve fazer escolhas, né? Escolhas para poder, por exemplo, não ficar somente, de repente, trabalhando ou preenchendo esse espaço com trabalho, com cursos, Sim. com leitura de livros, né? E nesse sentido, eu até aproveito para te perguntar, né? Para te perguntar e também comentar, né? Porque a live é uma forma de você, de certa forma, reproduzir ali algo que acontecia antes no final de semana, em que as pessoas se reuniam numa festa, né, onde tinha música, onde tinha shows. E aí, nesse momento, cada um na sua casa, né? Que é justamente na sua casa para uma causa maior. Né? Como que você, né, tem percebido esse momento, né, da rotina das pessoas, né? Que tipo de dicas até que você daria, ou de sugestões, né, nesse sentido assim, da rotina mesmo? Antes de falar sobre isso, Elbert, eu gostaria de mandar um abraço para Amanda e para o Eduardo e para Malu de Governador Valadares. E dizer outra coisa, que estão aqui na live com a gente, estão online. A Malu é minha amiga, mas o Gerson de muitos anos, sim, a Vívia mandaram também. Isso. Então, é interessante porque nos finais de semana, muitas pessoas que são do meu convívio pessoal, que conectam online comigo, estão aqui hoje nessa live. Jardel, Marília, Sabrina, Samuel, Monique. Então, tem várias pessoas que estão em contato comigo na minha vida pessoal e que estão aqui na live hoje. Então, é uma forma mesmo da gente se conectar, de estar próximos, de uma forma mais saudável, no sentido de afastar um pouco, igual eu disse anteriormente, daquelas notícias e informações que são geradoras de estresse para a gente. Então, acho que essas lives de show, de música, de entretenimento, gera para a gente um conectar muito diferente, né? Cada um conectado na sua casa, porém com outras conexões juntas. Eu achei isso muito fantástico, essa experiência, né? Então, cada um ali prepara um jantar diferente, se prepara, né? Se veste de uma forma, tira um pouco o pijama, né? Arruma um pouco o cabelo para estar ali conectado também com os amigos. E acho essa ideia muito interessante, Elbert, porque traz um pouquinho de amenizar aquele sofrimento do estar sozinho, né? O estar sozinho, sim. Ele passa a não ser um sozinho físico, é um sozinho também emocional. Então, a gente, quando consegue conectar dessa forma positiva, a gente consegue não sentir sozinho emocionalmente. Sim. Nara, antes você trouxe algo interessante, que você disse assim, questão do pijama, né? Essa questão, por exemplo, eu fico perguntando aí se o pessoal está se arrumando para as lives, no sentido que nós nos arrumamos, por exemplo,
para ir numa festa à noite, num sábado, né? Então, assim, uma forma de ir retomando essa rotina e se adaptando a esse novo tempo, né? É você, de repente, ter uma produção. Ninguém quer aparecer num vídeo de pijama, né? Então, as pessoas estão aprendendo essas coisas, né? Eu mesmo tenho atendido... Tem uma outra singularidade, Elbert, só te interrompendo. Porque a realidade online é assim, a gente se arruma da cintura para cima, né? Então a gente fica confortável da cintura para baixo, a gente fica de short, de chinelo, e da cintura para cima a gente fica apresentável, né? Então é uma forma da gente se arrumar, mas estar também confortável. Agora, Nara, eu me lembrei muito disso quando eu fui me arrumar para essa live, né? Eu gosto muito dessa camisa, que eu gosto desse azul, desse floral. E aí pensei, falei, não, eu tenho que também colocar uma bermuda bacana, como eu vou, né, tivesse indo para um evento, né. Isso é interessante, né, porque as pessoas com coisas simples, elas vão, de certa forma, ajustando. Acabou que quando você disse isso aí também, me fez lembrar, né, que nesse momento, né, Nara, as pessoas vêm relatando uma dificuldade até de identificar, assim, hoje é segunda, hoje é terça, né? Então, nesse sentido, é muito importante. Eu tenho, né, um calendário, eu coloco um calendário na minha mesa. Eu, por exemplo, estou também trabalhando a maior parte home office, né, em casa, e tenho o privilégio de ter uma varanda, né? Então moro num apartamento, mas saio nessa varanda, vejo o sol, né? Tenho procurado, Nara, manter a minha rotina, né? Porque a questão foi toda essa. Numa segunda-feira, de repente, eu que atravessava a Praça da Matriz, né, para ir para o consultório, de repente isso não acontecia mais, né? Eu não pegava mais o meu carro, não ia para a universidade dar aulas, né? E aí, né, esse reinventar, né, ele foi desafiador, né? Você chega numa segunda-feira e não tem mais nenhum tipo de trabalho. E aí, aos poucos, né, até queria provocar o pessoal para eles contarem como que eles estão também se adaptando a essa nova rotina, né, ou essa não rotina, ou se estão tendo dificuldades, né? Uma pessoa me falou essa semana, nossa, Elbert, eu fico vendo o pessoal no Instagram, parece que está todo mundo bem. Eu falei, não é bem assim não. Eu acho que você acaba, né, no Instagram, nas redes sociais, você vai postando, mas as pessoas estão se organizando, elas estão aos poucos se adaptando, né? Nara, a Lívia até comentou aqui, eu achei interessante, eu vou ler o comentário dela. Nós mantemos conectados com o mundo e com os amigos também. Estamos forçando a usar a tecnologia de forma positiva, não só no nosso mundo particular, né? Então, também nesse mundo digital. Achei interessante isso que ela comentou. Quem foi o comentário? A Lívia Correia, ela trabalha lá na Solar. Uma grande amiga, queria mandar um abraço, uma grande apoiadora também. E teve também a Micheline Marra, desculpa. Ela comentou assim... Oi, Micheline. Temos que aproveitar a tecnologia mesmo para nos conectarmos hoje. Então, acho que o pessoal, de uma forma geral, né, Elbert, está conseguindo utilizar a tecnologia mesmo para conseguir conectar de uma forma positiva. Acho que o equilíbrio agora, eu acho que a gente precisa agora trabalhar o equilíbrio para a gente conseguir utilizar, então, dessa tecnologia de uma forma saudável e não extrapolar na questão de informações negativas. Eu sempre tenho falado, Elbert, aqui no meu Instagram, que não é uma questão de se alienar. Quando a gente fala de sair um pouco das notícias, não é se alienar, não é ficar isento de informação. Na verdade, procurar saber notícias, mas não toda hora, né? Porque isso pode gerar grande ansiedade. Isso, na verdade, né, Nara, essa semana aliás, hoje faz uma semana em que o Cortella participou de uma live e ele colocou essa questão, né, da tecnologia. Então, a tecnologia, ela tem esse lado que nos conecta, que permite que nós estamos com, né, 61 pessoas ligadas, mas ao mesmo tempo aí ele coloca, né, essa tecnologia ela tem problemas? Ela tem problemas como qualquer outro evento, como qualquer outro lado da vida. Então, na verdade, é a dose, né? Isso que nós falamos de pensar na rotina, né? O horário de dormir, o horário de
tomar um banho, o horário de sentar com a família ali para ter uma refeição. Assim, o que eu venho notando também é que o pessoal que foi mandado, né, das empresas, do local físico de trabalho para trabalhar em casa, que é o home office, vem tendo um desafio nesse sentido, né? Porque às vezes fica ali direto, não tiram pausas, não levantam da cadeira, não tem um momento de lazer. E aí eu digo que é uma contradição, né? Porque é um privilégio, né, estar em casa e trabalhar, né, de casa. Ô, Nara, eu vou só mandar um abraço aqui também para o meu tio lá de Itatiaia-Sul, que está com a minha prima, a neta, nos assistindo aqui, né, a Bianca, a Kênia, personal aqui Itaúna, a Vivian, que é uma pediatra também, amiga de muitos anos, né, a Leila, a Fernanda Teles. Tem outra pessoa também de Itatiaia-Sul também conectada aqui, queria mandar um abraço para ela, Heloísa Queiroz. Ah, sim, deve ser minha parente, é Albert Queiroz. Sim. Ela é uma gracinha. E a Ruth comentou isso agora há pouco, que você estava falando sobre a rotina. Ruth 6418, ela mandou assim: minha rotina está uma bagunça, não estou sabendo mais nem que dia é. Então eu acho que para a Ruth vale a sua dica de manter a agenda, que eu também sempre mantenho aqui. Eu sou muito ligada à tecnologia, mas a minha agenda ainda é de papel. A agenda, Ruth, ajuda muito a gente a lembrar o dia. Por mais que o nosso trabalho esteja completamente fora de rotina, mas ali na agenda a gente pode colocar algumas coisas, por exemplo, essenciais, igual eu anoto, olha, hoje eu trabalhei tal coisa, hoje eu estudei isso, hoje eu atendi tal pessoa. Então, hoje a minha agenda ela é diferente da minha agenda antes da pandemia. Então, eu coloco coisas até pessoais de tarefas que eu preciso fazer em casa para me ajudar também nessa direção. Ruth, isso que você está sentindo, muitas pessoas estão sentindo também. Essa desorganização, né, Ruth, ela é uma coisa assim que desde o início, né, do isolamento social, da quarentena, as pessoas vêm se queixando disso, né? Isso aí realmente tem sido recorrente, né? Recorrente no sentido de que é desafiador, né? Como eu disse, do nada você desaparece com uma rotina, e aí eu penso, né, que cada um tem que pensar que nunca teve uma agenda de papel. Agora, nesse momento, ela pode até experimentar uma agenda de papel, mas ela tem que, de repente, usar, né, aquilo que é mais fácil para ela. Se ela usa uma agenda no telefone, ela faz essa agenda no telefone, né? No meu caso, a minha sempre foi pelo papel. Pessoal, fiquem à vontade, né, com as perguntas. Eu sou meio devagar aqui. Tem até uma pessoa que fez um comentário aqui muito interessante, Maíra Pinel. Ela relatou o seguinte: olha, eu continuo trabalhando normal, até mais. Trabalho em hospital, só que com agora, com uma nova rotina em casa. Minha filha de 5 anos em casa, tendo aulas online. Esse depoimento da Maíra, achei interessantíssimo, Maíra, porque relata a realidade de muitas pessoas. Olha, você está trabalhando normal, então você não está em quarentena igual a maioria está. A sua filha está em quarentena, sua filha é criança, ela tem 5 anos, ela está em fase provavelmente de alfabetização, então ela está tendo aulas online porque as escolas estão transmitindo aulas online. Então essa mãe, ela se vê completamente atarefada, porque ela tem que cuidar da casa, ela tem que trabalhar, e o trabalho dela não é um trabalho tranquilo, ela provavelmente deve estar na linha de frente, ela deve lidar com muitos medos e ansiedades, preocupações, ela está vendo a realidade ali no trabalho dela, o que está acontecendo, e aí chega em casa, além de todas as tarefas que ela já estava habituada a fazer, ela virou professora da filha. Porque as aulas é online, mas ela tem que dar o suporte para a filha. Essa realidade que a Maíra está vivendo, pessoas da minha família estão enfrentando, pacientes que eu estou atendendo online estão me relatando isso.
Sim, a Mayra, na verdade, carinhosamente a gente chama ela de Malu, né? E aí realmente, né, Malu, é desafiador, porque você mantém a sua jornada e teve uma soma nisso aí, né? Porque agora sua filha fica em casa. E com um detalhe na área, que é a questão de, quem que vai tomar conta dessa filha? São os avós? Sim. É a creche que está fechada, né, que cumpria esse papel? Sim. Por exemplo, os mais variados locais que as crianças funcionavam e que de repente são mandadas para casa, né? Nesse sentido, Onara, eu também tenho um desafio, não sei como que está para você, né? Os meus pais estão aí próximos dos 70 anos, então nesse momento de quarentena eu passei a ter que trabalhar mais, né? Porque eu tive que assumir, né, várias tarefas, como ir ao supermercado, fazer uma série de outras coisas que não era do meu dia a dia. E isso, na verdade, muda a rotina, né, das pessoas, além daquele que não pode sair, né, ter todos esses sentimentos, né, da questão do medo, do se sentir preso por ficar em casa. Outras pessoas estão assumindo, né, um outro lugar, um novo lugar. E isso, Nara, muitas vezes eu percebo que isso tem gerado conflitos, né? Sim. Se existiam conflitos antes, com a quarentena, esses conflitos são intensificados, né? Sim. O pessoal, de repente, podia compartilhar conosco aí se eles estão também passando por isso, né? Conflitos, ou se a família está funcionando tudo bem, né? Como que está essa conexão aí com a família. Mas enquanto isso, sim. Tem uma pessoa que participou aqui, FF Pincer, é o Instagram dele. Ele escreveu assim, olha: antes da pandemia, eram lares cheios e pessoas dispersas. Hoje, os lares continuam cheios, mas as famílias mais unidas. É interessante porque a família mais unida, por um lado, é muito importante porque fortalece os vínculos, mas para o outro lado entra aquilo que você comentou, Elbert, dos conflitos, Sim. Da possibilidade dos conflitos. Essa semana eu conversei com algumas amigas, algumas pacientes também, e elas relataram isso. Olha, Nara, eu não estou suportando a voz do meu marido mais, eu não estou aguentando mais ficar 24 horas com meu filho, meu marido, cachorro, papagaio e tudo dentro de casa. E aí eu até compartilhei com essas pessoas da seguinte ideia: fazer um confinamento nosso dentro do próprio confinamento. O que seria isso? Desprender de pelo menos 1 hora, ou 40 minutos, ou 30 minutos, que seja, para conseguir ficar só com a gente mesmo. Eu sei que em lares que tem mãe, esposa, tem criança, tem animais de estimação, eu sei que é super difícil. Mas quando a família se organiza para isso, olha, de tal hora até tal hora é o horário da mamãe. Então a mamãe vai ficar em tal lugar da casa, vai ficar no quarto, ou vai ficar na sala de TV, ou vai ficar em qualquer outro lugar, e vocês não interrompam. Se precisar de alguma coisa, chama seu pai. Se precisar de alguma coisa, chama seu irmão mais velho. Alguma coisa nesse sentido. E os maridos a mesma coisa, né? Os homens, seja lá quem for que estiver nessa casa, de ter esses horários, né? De tal hora até tal hora é o horário de uma pessoa e depois o horário de outra, para conseguir conectar com a gente mesmo. Porque durante essa quarentena, como a gente está ficando muito tempo conectado com essas pessoas presencialmente, né, isso pode gerar de fato muito conflito. E às vezes esse distanciar, o distanciar não é ficar em outra casa, o distanciar pode ser num outro quarto, pode gerar uma liberdade que a gente chama de liberdade produtiva, né, Elbert? Que é um espaço muito positivo que a gente precisa para conseguir, seja ver uma série, nem que seja um episódio ou meio episódio, seja ouvir uma música, fazer uma meditação, ou fazer a atividade física que a sua fisioterapeuta ou a sua educadora física está te enviando. Sim, sim. Realmente, né, você toca num ponto crucial, porque às vezes a gente se perde nisso aí, né? E quando você diz assim, fazer uma quarentena dentro de casa, né, ter o seu espaço, né, aquele momento em que às vezes você não, esse é o momento meu, vou ficar aqui no meu quarto, vou
assistir alguma coisa. São dicas aí, né, realmente para uma saúde mental. Né? E nesse sentido, você tem pequenas coisas, né? Às vezes uma meditação no quarto, ou simplesmente você ficar tranquilo, sem falar nada, dando ali uma respirada. Na verdade, né, Nara, acho que a gente precisa pensar o que nós fazíamos antes e tentar buscar, né, esse antes e trazer para uma nova realidade no sentido de adaptação. Né? Eu vi que algumas pessoas escreveram aí, né, que está surtando, né, que está, na verdade, perdendo a noção de tempo. Né? Nós sabemos que isso aí não é só essas pessoas, né? Isso é uma coisa que está nos conectando, né? Que nesse momento nos conecta, né? Que nos coloca na condição humana, né? Desse desafio aí de dupla jornada, de tentar ocupar o tempo, ou às vezes pecar pelo excesso, de colocar coisas demais e começar a ter um cansaço. As pessoas vêm me relatando também um cansaço muito grande, né? Um cansaço pela dupla jornada, ou até mesmo assim, não, eu tenho que ser produtivo. Né? Então, uma sociedade que não... nós aprendemos, né, desde muito pequeno, que tem que estar constantemente produzindo. Né? E nesse sentido, acho que um aluno meu escreveu aí que, na verdade, todo esse momento nos convida a pensar no essencial, na simplicidade, de que, na verdade, nós precisamos de muito pouco. Eu mesmo aqui, Nara, venho tomando medidas de tornar a vida mais simples, de simplificar. Vou te dar um exemplo, né? Eu assim, sou muito acumulador, né, de livros, de papel, e eu venho assim, aproveitando alguns momentos para desapegar disso, né? Para desapegar e trazer mais, simplificar, né? Porque higienizar tudo, né? Lidar com esse monte de coisa, até o meu sair na rua, eu tenho saído com poucos objetos, né? Porque eu realmente tenho que fazer uma quarentena bastante rigorosa, é o que nós estamos fazendo aqui em casa, né, em função de todos nós aqui sermos grupos, do grupo de risco. Né, os meus pais próximos de 70, hipertensos, né, eu também hipertenso. Então, assim, realmente é um grande desafio, mas ajustável. Né? Por exemplo, uma das coisas, né, e pensando nos idosos, é de repente colocar o pai ou a mãe idoso ou a criança dentro do carro. Né, você sai da sua garagem, dá uma volta ali, né, no momento que você sabe que não vai ter grande movimento. Né, isso não é para quebrar quarentena, é porque nesse momento o desafio é como equilibrar, né, essa palavra assim, que é muito relativo, porque o equilíbrio não tem receita, é muito cada um acha o seu, né, encontra o que funciona melhor, né, para a realidade de cada um. Então, assim, são pequenas coisas mesmo, né, que vão nos ajudar nesse conectar e nesse desconectar. Nara, eu queria correr umas perguntas aqui. Eu não sei que ponto... Tem uma pergunta aqui, um comentário muito interessante aqui da Miranda Leandro, aqui para cima. Gostaria que comentassem sobre o dano da quarentena. Cancelamento de viagens, casamentos, trabalhos, etc. Como absorver isso sem maiores consequências? Você quer começar comentando? Esse, na verdade, Nara, isso foi da ordem do inesperado. Né? Você, de repente, isso nos coloca, né? Isso nos provoca muito. Porque nós vivemos numa cultura sempre com muito planos, muito antenados com o futuro. Né? Se nós pensamos em outras culturas, né, orientais, por exemplo, em que as pessoas elas têm mais facilidade, né, elas são mais, vamos dizer assim, treinadas, ensinadas, educadas para o momento presente. O que eu estou querendo dizer? Isso tudo nos coloca, nos mostra o tanto que impotentes somos. Eu não estou querendo dizer que a gente não possa fazer planos, que a gente não deva, não é isso. Mas que, na verdade, nós fazemos planos, mas tem outras vontades, né? Eu nunca imaginava nesse momento, eu nunca imaginava no momento, passar o meu aniversário, né, vamos dizer, numa web festa. Né? Web festa entre aspas, né? Então o que eu fiz no final de semana foi chamar alguns amigos, nós conversamos, né? E realmente o plano era ir, geralmente, né, eu
passo o meu aniversário numa festa de um amigo, né, que também faz aniversário no mesmo dia, com a minha filhada, que faz aniversário no mesmo dia, e esse ano não foi possível. Né? Então, nesse sentido, o Covid, ele nos provoca a pensar o seguinte: olha, qual a relação de presente, futuro e passado? Né? Nós temos aquela pessoa que fica assim, sempre muito ressentida, né, remoendo ali algo no passado, a outra constantemente, né, com planos no futuro. E aí nós precisamos, né, Onara, eu acho que aí é uma provocação para todos, né, para o pessoal inclusive se colocar aí, ser uma sociedade em que as ações, as atitudes é no presente. Então, se você deseja estar com seus pais, né, em tal momento, vá, porque você não sabe. Né? Se você deseja fazer uma viagem, né, eu vou daqui tantos anos, mas será que não é possível diminuir um pouco esse tempo? Então, na verdade, tem uma frustração muito grande, né, quando essas festas também não acontecem, né, Onara? Aí eu vou trazer uma outra provocação, que é uma sociedade que tem dificuldade com a frustração, com o não. E esse vírus traz um grande não. Né? Um não ao convívio social, um não ao casamento que não vai mais acontecer, o não ao show da Alcione, que eu desejaria tanto ir agora no dia 25 de abril. Né? Então, nós estamos assim, nós temos enquanto sociedade uma dificuldade de aceitar essas frustrações, de conviver com isso. Não sei o que você pensa. Alberti, é uma coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes em terapia, tem alguns aqui online, não vão me deixar mentir. Sobre refletirmos muito o hoje. A ansiedade faz a gente pensar muito lá na frente, semana que vem, mês que vem, ano que vem. A angústia, às vezes, faz a gente voltar muito no passado e fazer a gente ficar remoendo aquilo que já passou. Em terapia, a gente tenta trabalhar, e eu sei que você também trabalha nas suas terapias, que eu conheço o seu trabalho, você também trabalha muito voltar para o aqui e para o agora. Então, esse momento da pandemia, mais do que nunca, é voltar para o aqui e para o agora, para o momento presente. É pensar, olha, não foi possível meu aniversário hoje, mas o que é possível hoje para mim? Hoje é possível me conectar online com os meus amigos, hoje é possível eu fazer meu bolinho aqui mesmo, que eu comprei no supermercado ou na padaria, e fazer uma live com os meus amigos. O que é possível hoje? Hoje não é possível meu casamento em abril, que estava marcado em abril, mas vai ser possível para frente. O Covid traz para a gente também uma coisa que todo mundo tem certeza, mas a gente nunca gosta de refletir, que é o seguinte, Albert, você também sabe disso. Sim. A vida é cheia de imprevistos. As coisas estão completamente fora do nosso controle. Controle é a palavra, Nara. Controle, E aí, a gente que é muito organizado, que eu sou e você também a gente gosta de ter um controle também, é natural, o controle ele é importante. Porém, a gente precisa, então, trabalhar essa flexibilidade. Não é deixar de ter o controle, é ter uma flexibilidade para refletir o que é possível hoje. Ok, eu queria muito casar em abril, já estava tudo planejado para casar em abril, ou já estava tudo planejado para o meu aniversário, ia ser uma big festa, mas agora o contexto é outro, as prioridades agora são outras, né? As prioridades são a nível mundial, que o nome mesmo, pandemia, quer dizer isso, né? É um evento mundial. E agora volta para a gente a importância da gente voltar para o hoje, para o aqui, para agora e para as possibilidades que temos hoje. Sim. Nara, você falou de controle, né? E essa é a minha segunda live. Realmente, eu aqui nessa tentativa de controlar, fico olhando as mensagens, né? E é interessante isso, né? Nas coisas mais simples, que é, por exemplo, conseguir, né, ver, controlar quem está mandando as mensagens, ler ao mesmo tempo e começar, né? Agora você imagina uma pandemia, que descontrole, né, ela trouxe. Então eu queria te pedir até uma brecha aqui da minha organização e do meu controle, para eu conseguir correr algumas colocações, algumas perguntas, e nós começarmos, né, pensar numa finalização,
porque daqui a pouco o Instagram nos corta e eu gostaria de tentar responder, né, que a gente partisse das perguntas aqui. Sim. Pode ser? Fique à vontade. Aqui a Fátima, né, foi minha aluna na FACED, no curso de Psicologia, falando aqui. Né, eu agradeço muito, Fátima. Aí o Leandro Miranda, ele coloca o seguinte: a live igual a entretenimento mais informação. Exatamente, né? A live como uma forma de também te divertir, mas também essa oportunidade. Eu nunca imaginaria, num sábado, às 7 horas, né, ter essa satisfação aqui de estar com a Nahara conversando sobre esse momento. Então, realmente me tirou muito da zona de conforto. Né? Eu estaria fazendo qualquer outra coisa, né? Até 3 semanas atrás, eu tecnologicamente, eu ainda sou, né, um analfabeto digital, eu brinco assim. Ela vão melhorando, ela vão me alfabetizando, né? Todos digitalmente nós. dizendo, não é verdade? Eu vou correr aqui, Nara. Não sei se você tem uma caneta aí, mas eu vou colocar as perguntas. Tem, né? Pode falar, e aí, que de eu tô repente, com a gente faz caneta e papel na mão. Ah, sim, um apanhado, né? A Vivian, né, tá aí também. Eu estou acenando aqui para o pessoal. Vamos aqui numa pergunta aqui, ó. A Micheline, temos que aproveitar a tecnologia mesmo para nos conectarmos hoje. Nós já comentamos isso, né? Foi mais cedo. A Lívia também comentamos a pergunta dela. Sim, sim. Sim, vamos... A Micheline, estou trabalhando home office, mas me visto todo dia como se estivesse indo para o trabalho, mas fico de chinelo no pé. Então é um conforto, né, Micheline? Tamo junto, eu também. Sim, sim. Né? Essa é uma boa sugestão. Né? Eu fico. Eu, na verdade, gosto daquela croque, né? Porque ela é macia. Não sei se você conhece. Ela é muito feia, né? Que os médicos, enfermeiros usam, mas eu acho ela prática. Até para sair na rua. Então é isso, né? É uma adaptação. O Rodolfo, que foi nosso colega na psicologia, um abraço, um grande Rodolfo. amigo. Eu vi o comentário dele aí. Sim, vários alunos, né? Amigos. O Rodolfo clientes, até disse, né? de um descobrindo, né? Sobre as relações familiares. Ele até usou a palavra descobrindo, partindo o des com cobrindo, né? Que cobrindo algumas coisas e descobrindo outras, né? É interessante porque o contexto familiar, ele tomou uma nova forma. E é interessante porque permite também a gente um novo olhar mesmo para essas pessoas, né? Interessante, sabe, Nara? Eu estou vendo o comentário da Selma, que escreveu assim: eu descobri que fico só em casa e sítio. A Selma é uma pessoa que eu conheci recentemente, agora na quarentena. Aliás, eu já conhecia, mas tive a oportunidade de conversar de longe, obedecendo à distância, né? Sim. E aí, assim, uma das coisas também, né, que eu venho observando, né, não é nada assim de que o mundo vai mudar, né, não é uma coisa romântica, mas as pessoas estão mais sensíveis, se dando mais a oportunidade a novas aprendizagens, a ter um contato até com um vizinho, né, que às vezes não tinha uma oportunidade, às vezes, de conversar da sacada, né? Nós também temos... Ontem, assistindo um pouco de TV, vi lá numa igreja, né, as fotos das pessoas sendo colocadas, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, né, que o Covid nos desafia, ele também nos traz, ele nos convida a ter um olhar mais coletivo, mais de parceria, de perceber mais o outro, né, de observar a cidade, né, o silêncio, né, tem me chamado muita atenção o silêncio da cidade, Nara. Você abre a janela e naquele silêncio você tem que... É um convite a observar, né? Eu particularmente tenho fotografado, às vezes, o pôr do sol, né? Ou quando o sol está nascendo, e por aí vai. Então, assim, tem coisas muito provocantes nisso tudo, né? A Ruth também aqui, né? Que é uma pessoa aqui que convive aqui conosco no prédio, ela está falando o seguinte: a minha rotina está uma bagunça, não estou sabendo mais nem que dia é. Então, Ruth, faz isso, olha no calendário, acorda, né? As pequenas coisas vão te dando noção no seu dia a dia para você ir retomando, né? O Alexandre, lá de Belo Horizonte, um grande amigo também, né, diz que devemos usar a tecnologia a nosso favor. A Lawanda, em quanto tempo? Né, escreve aqui: meu querido professor Elbert, que bom te ver aqui.
Saudades também, tenho acompanhado o seu trabalho no Instagram. Né? E Malu, né, que eu queria, assim... a Malu é a Mayra Pinel, lá de Governador Valadares, né, uma grande amiga, casada com outro grande amigo, né, nesse desafio, né, Nara, que de repente nós podemos até fazer, num outro momento, uma live falando disso, né, do desafio daqueles profissionais que estão na linha de frente. E no caso dela, ela coloca, né, com duplo desafio, né. O Júlio aí de Belo Horizonte, grande amigo, a Fátima, né, e a Ana, que foram minhas alunas lá na FACED, e a Fátima coloca o seguinte: antes da pandemia eram lares cheios e pessoas dispersas. Hoje os lares continuam cheios, mas as famílias mais unidas. Ô Fátima, é uma grande oportunidade, sim, das famílias se conhecerem, se conectar. Né? Então, assim, tem sido, né, muito interessante para mim, nesse sentido de poder conviver mais com os meus pais, porque a minha rotina era sair às 7, chegar às 10, né? Às vezes tinha um intervalo, mas vinha muito rapidamente. Nara, vou dar uma passada e abro, né, para você comentar também. A Micheline falando que estava confundindo o mês. É verdade, Micheline, por isso que eu tenho um calendário aqui de um banco bem grande na minha frente, né? São pequenas dicas aí para essa temporalidade, né, voltar. A Duda coloca assim: oi, colegas psi-risos. Creio que devemos cuidar muito do nosso emocional, tentar viver de uma maneira saudável, refletindo sobre os aprendizados que podemos ter com toda essa triste realidade. Exatamente, Duda. Acho que, eu e Nara estamos chamando atenção muito para isso. Né? A Reisa também, minha aluna, um grande abraço. Fernanda Dias, né, personal, né, tem uma academia lá em Carmo do Cajuru também. Um momento desafiador, né, Fernanda? Né? No sentido de, mas isso aí você é muito dinâmica. Tenho certeza que deve estar rolando um monte de exercícios aí nos grupos e por aí vai. E aí a Malu, ela é enfermeira lá de Governador Valadares da UTI. Né? A Kelly a mim, verdade, é muito estressante a educação à distância, principalmente na educação infantil. Confirmando, foi aquilo, né, que a gente comentou, né, Elbert? Sim. A Kelly é minha mãedinha. A Kelly é minha mãe e madrinha. Eu tenho acompanhado um pouco a realidade dela. Eu queria até parabenizá-la, porque ela está trabalhando na linha de frente lá no hospital daqui de Itaúna. Sim. Ela não é médica, ela está trabalhando na linha de frente por trás das câmeras, como dizem. Ninguém vê ela muito lá. Ela trabalha no financeiro. Só que o trabalho dela lá é muito importante e ela vivenciou o início da pandemia lá, foi muito frustrante ela ter que trabalhar e cuidar da família, né? Ela tem pais idosos. E aí, mais para o final, ela comentou assim, a Kelly: acredito que tomando os cuidados necessários, o idoso não deve ser deixado de lado, uma vez que a depressão também mata. E aí eu queria aproveitar o seu espaço... Só te cortar, porque a Vivian, né, a doutora Vivian, que é uma pediatra aqui de Itaúna, ela coloca: ó, ficar em casa não é o problema, difícil é ficar sem ver meus pais idosos. Vai ao encontro dessa pergunta. Sim, é parecido com a realidade dela, né? Porque a Kelly também tem pais idosos. E aí eu queria aproveitar o seu espaço, Elbert, para dizer que amanhã, ou hoje, acredito que amanhã, eu vou subir um vídeo aqui para o Instagram que eu falo sobre o cuidado com os idosos. E aí eu queria pedir para o pessoal que não me segue, me seguir, que está nessa live, e quem não segue o Elbert, começar a seguir ele também. Eu vou publicar amanhã esse vídeo, ele já está... prontinho, já está editado para vocês, vou postar daqui a pouco, falando sobre o cuidado com os idosos, porque de fato a Kelly está certa, depressão ela também mata, não é só o coronavírus que está matando, né? Então eu vou falar nesse vídeo justamente sobre isso, sobre esse cuidado com os idosos, principalmente no período de quarentena. Ô Nara, uma coisa também é nós acharmos um ponto de equilíbrio. Por exemplo, né, leva o netinho dentro do carro, vovó e vovô ficam distantes, né? Conversa com esse netinho, explica que nesse momento não pode, né, abraçar, ter muito contato, mas que daqui a pouco isso vai voltar. Mas que o vovô está ali, né, então pode conversar, a vovó coloca uma cadeira, às vezes, no portão, ali muito rapidamente, tomando todos os cuidados, mas nós precisamos ficar atentos, sim,
né, Nara? Porque o nosso desafio é ter os cuidados, né, de higiene, mas também, né, fazer a quarentena bem feita, mas também a questão da saúde mental desses idosos aí, né? Isso. Porque Eu eles posso estão, até de dar repente, outro exemplo? deve. A Dani Machado, ela é do estúdio Dani Machado, estúdio funcional. Ela comentou aqui algumas coisas na live, mas pessoalmente a gente conversa bastante também, particularmente, né? Pessoalmente não, porque tem que manter a distância. Sim. Ela relatou para mim justamente isso. Ela tem a mãe, né? Outros familiares que são idosos, e ela melhorou a internet na casa dela para conseguir alcançar a mãe que mora perto. Então foi a forma dela cuidar dessa mãe desse jeito. Ela chega na janela da casa dela, a mãe dela chega na janela da casa também, e elas se comunicam. Então é uma forma que cada pessoa está se reinventando, né? Sim. A gente está utilizando dos meios de tecnologia, mas também de outros meios também. Há quanto tempo que a gente não trocava uma prosa pela janela, né? E agora isso tem acontecido. Sim. E o tanto, né, Nara, que o Covid nos colocou conectados. A gente sempre, né, fora do Covid, a gente sempre tem um contato, mas muito rapidamente, né? Então, assim, com todo esse sofrimento, esse pânico, né, nós não podemos negar isso, mas, né, dessa oportunidade. Eu queria, Nara, retomar as perguntas aqui. Sim. A Ruth, né, coloca que ela trabalha uma parte do dia e fica perdida o resto do dia. Anota isso aí para nós, que a gente comenta. Tá. O Wagner coloca, o maior problema que vejo aqui em casa é conseguir ocupar as crianças com atividades que não esteja ligada aos eletrônicos e tecnologia. Ruth, se volta para aquilo que de repente você foi perdendo. Né? Por exemplo, perdendo ou tinha um desejo e foi adiando. Né? Será que, de repente, alguma coisa que você tem, né? Se você gosta de cozinhar, né? Entrar num canal de receitas, se você gosta de atividades mais manuais, que não seja o cozinhar, mas você quer aprender a fazer um tipo, né, de bordado, coisa assim. Eu acho que nesse momento, Ruth, é se organizar e pensar o seguinte, olha que privilégio, eu tenho um tempo livre para escolher algo novo ou buscar algo que tinha se perdido e que eu não percebi para ocupar esse tempo, né, ocioso. O Wagner coloca a questão do desafio. O Wagner, e aí, né, um grande amigo, tenta, né, provocar as brincadeiras antigas. Pular corda, né, tenta assim, resgatar um pouco, né, levar essas crianças. Você tem uma área bacana na sua casa que eu tenho, né, a satisfação de conhecer e frequentar, né, uma amizade de muitos anos, mas assim, tá, o que né, de brincadeiras que eram feitas antes que o papai pode colocar em prática? Você não acha, Nara? O que você pensa disso? Como a gente estava falando de usar a tecnologia para o nosso favor, olha, Elbert, tem muito canal no YouTube, muito canal no Instagram, que dão muitas dicas para atividades infantis. E eu vou sugerir aqui para os pais, para as mães, de procurarem canais com atividades montessorianas. As atividades montessorianas são as atividades que você comentou agora há pouco, sobre a questão daquelas brincadeiras antigas, do pular corda. E a linha Montessori de educação e pedagogia traz muita ideia do sensorial, do olfato, do fazer junto com a família. A ideia montessoriana traz também o protagonismo da criança na família. Então, de repente, fazer coisas... Vamos supor, você precisa fazer uma faxina. E aí a criança está lá toda agitada, com muita energia. E por que não colocar ela para ajudar também? Só que a criança, a partir de cada idade, ela tem o que ela pode fazer. E existe a tabela montessoriana que fala... Isso vocês acham na internet, no Google, vocês acham... quais tarefas a criança pode realizar em cada idade. Então, pais, mães, procurem essas informações, coloca a criança para ajudar em casa, porque vai trabalhar o protagonismo dessas crianças, dos adolescentes também, e vai ajudar a distraí-los e gastar energia também.
A Dani aqui lembrou, teve uma pessoa que comentou agora há pouco, que você pediu para anotar, que ela trabalha de manhã e de tarde ela fica um pouco ociosa ou ela fica um pouco perdida. Tem um aplicativo, a Dani lembrou aqui, o BT Fit, que é um aplicativo de atividades físicas. Ele agora está gratuito durante o período da quarentena, então vamos aproveitar. Eu utilizo esse aplicativo e gosto muito, porque são tarefas, Elbert, que são 20, 25 minutos, tem treinamentos de 15 minutos apenas, e você seleciona se você é amador, se você é principiante, se você já tem mais prática, e os treinos vão ser direcionados para o seu nível aí de atividade. A Dani do Funcional posta todo dia no Instagram vídeos e ela tem lives, que a partir de semana que vem as lives vão começar às 6h30. Então eu convido vocês também para participar. Quem não pode entrar na live 6h30, entra depois, porque a Dani, sempre que ela pode, ela salva as lives. Então ela também dá esse treinamento. Aqui em Itaúna tem muitos lugares que fazem isso também. O João do Funcional, que é parceiro da Dani também. Tem a Jaqueline, que é fisioterapeuta, que também manda muitos treinamentos. Igual você disse, tem atividades manuais que de repente você não conhecia ou queria aprender. Agora é hora, né? Tem muitos tutoriais aí na internet. Nara, você me fez pensar uma coisa, né? O pessoal são meus amigos, aí me conhece, sabe que a atividade física é uma coisa que eu faço, né? Que eu corro atrás, mas é um desafio, né? Nesse momento, às vezes é uma chance de experimentar um outro lugar, mas também tem que ter cuidado para não ficar frustrado, né? No sentido assim, de falar, nossa, eu vou pegar essa coisa da atividade física e querer se tornar ou atleta, vamos dizer assim, sendo que isso não é parte ali, né, da essência da vida da pessoa, né, antes de tudo isso aí. Né? Eu queria só dar mais uma corrida, né? Aqui, ó, a Renatinha Santos coloca: eu quero acreditar que sairemos dessa com um coração melhor, capaz de dar carinho e atenção e principalmente respeito ao próximo. É isso aí, Renata. Precisamos ser otimistas, sim. A Renatinha também é minha amiga lá que está nos Estados Unidos, que eu comentei com você. Ela comentou um pouco mais para baixo assim: olha, quarentena não é um tempo perdido. Infelizmente, financeiramente, poderemos ser afetados. Mas, por outro lado, quanto tempo não temos um tempo para nós mesmas, né? E para a nossa família. Então, é claro que a gente vai ter prejuízo de alguma forma, com certeza. Cada um dentro da sua realidade vai ter prejuízos diversos, mas a gente precisa lembrar que o prejuízo, ele não é só financeiro, e da mesma forma, os benefícios também que vêm junto com isso, igual a Renatinha falou. Não é pensar também só nesse financeiro. É claro que o financeiro é importante para a nossa sobrevivência, é claro, porém, olhar pelo lado positivo, né? Trabalhar essa resiliência. O que dá para tirar de positivo nessa quarentena? Sim. Aí a Daniela, que é a Dani, lá de Carmo do Cajuru, coloca: como que podemos fazer para lidar com familiares que apresentam situação de estresse emocional diante do contexto de pandemia? Primeiro, um oi, viu, Dani? Né? A Dani também é uma enfermeira que provavelmente, imagino, esteja na linha de frente, né? Então, além do convívio, né, do estresse emocional familiar, tem esse convívio aí com os colegas de trabalho, na linha de frente. Acho que falamos um pouco, né? Mas anota aí, Nara, porque nós estamos aproximando de 5 minutos aí e o Instagram nos temos corta. Que encerrar. Então, né, eu vou correr algumas perguntas aqui. Ó, o Rodolfo coloca, que foi nosso colega e grande amigo: oi, amigos, por que essa proximidade tão abrupta nos apresenta outros lados de nossos familiares que não havíamos percebido? Estamos todos descobrindo, né? Já falamos sobre isso. O Júlio, como controlar a ansiedade nessa quarentena? Ô, Júlio, podemos combinar, né, de repente, aí, para falar especificamente de ansiedade, mas acho que ao longo da live, né, Nara, fomos dando algumas dicas, mas principalmente, né, não é momento, momento do aqui e agora, como Nara nos colocou, né? Sim. O Tiago, né, pastor Tiago, coloca o seguinte: ó, algo que funcionou, um abraço para ele também, né, um grande amigo,
que funcionou aqui em casa foi desligar a televisão, que ao invés de nos informar, estão querendo nos formar. Deve ser alguma coisa formatar, né? Sim, Thiago, acho que tem que pensar nessa dose, né? Qual que é realmente, se você fica em quarentena e começa a assistir TV o dia todo, isso pode apresentar algum tipo de prejuízo, né? Voltamos na questão da rotina. A Fátima coloca, acho que foi minha aluna também, acho que essa pandemia nos serve para ressignificar nossos conceitos de vida. Totalmente, Fátima. Inclusive, você que me conhece deve estar imaginando tanto que eu estou ressignificando, né? Participando de uma live. A doutora Vívia, que é uma grande amiga, coloca, o dano maior em relação à quarentena são os abusos infantis, que com certeza aumentarão com a convivência de adultos e crianças. Doutora Vívia, eu vou fazer uma live que vai falar disso, né? Justamente vou falar com uma pessoa da área de segurança para problematizar nesses abusos que o convívio familiar também provocam. Né? A Denise, né, minha grande amiga, foi minha colega de trabalho na FACED. Albert, está faltando pouquinhos minutos para o Instagram cortar a gente e a gente precisa salvar a live para quem não acompanhou desde o início poder depois assistir. Quem não pôde assistir hoje, assistir também. Então, acho que a gente vai precisar fazer um encerramento aqui breve e agradecer, né, o pessoal. Sim, vamos ensinar. Eu não sei como que salva a live. Na hora que você sair da live, vai ter a opção de compartilhar no Story. Aí você clica lá que vai ficar salvo para todo mundo. Ah, tá. Então eu posso dar um encerrar, então. Pode. Né? Nara, muito obrigado. Eu acho que ficaram assim muitas perguntas. Eu peço desculpa ao pessoal que colocou perguntas ou comentários, mas assim, agradeço muito, porque a participação foi muito intensa. E agradeço, eu acho que o pessoal que não foi respondido aqui, o pessoal que queira fazer mais perguntas também, manda pra gente pelo direct, manda no direct do Elbert, manda no meu também. A gente pode fazer uma live outro dia, né, Elbert? Com certeza, agora que a gente aprendeu como que esse troço funciona, a gente pode fazer mais vezes. Sim, o meu passo agora vai ser salvar. Eu vou clicar em encerrar aqui, não é isso, Nara? Isso, se não salvar, não se preocupe. A gente faz outra live respondendo o pessoal. Obrigada para todo mundo que participou. Um abraço, Nara, abraço, pessoal. Obrigado aos meus alunos e a todos que participaram, aos meus amigos, parentes, vizinhos. Um grande abraço. Sim, para todos. A encerrar o vídeo ou cancelar? Encerrar.